Olá, sejam todos bem-vindos à Ilha de Ohara. No episódio de hoje, vamos refletir sobre o conceito de imaginário. Nós vamos refletir sobre esse conceito a partir do arco de Skypiea, em One Piece, e a história de Mont Blanc Knowledge e o povo de Shandora. Para ilustrar um pouco mais esse contexto, vamos fazer algumas referências históricas, como as viagens de Marco Polo, a lenda do Preste João, a Ilha Fantasma de Rai Brasil e a cidade de Eldorado. Eu considero esse episódio muito especial, pois até então eu nunca tinha demorado tanto tempo para fazer uma pesquisa para esse projeto. Na verdade, foi uma experiência muito prazerosa, pois cada texto me levava a outro e eu praticamente fiquei um mês lendo sobre esse assunto e ainda tem muita coisa a ser estudada e definida. Então o que eu vou fazer hoje é só um ponto de partida, um resumo do que eu pesquisei. Eu espero que tenham bastante paciência, pois é um assunto extenso, mas incrível. E eu não sei ainda, mas talvez esse episódio seja dividido em duas partes. Eu acho que não, mas enfim. Então, respira fundo, limpa sua mente e junte-se a mim nessa viagem por lugares fantásticos e indescritíveis da imaginação. Até que aquele foi um lugar divertido pra caramba, né? Você acha, é? Eu já tô cheia de cemitérios de navios. Eu não ia querer morar naquele lugar, mas quero visitar de novo. Era um lugar tão bom assim? Chuva? Não pode ser. Granizo? Não. Tem alguma coisa caindo. O clã lendário! Land, o mentiroso! Todas as vezes em que a palavra imaginário vem na minha mente, sempre me traz a noção de um mundo que não existe, ou uma versão alternativa da realidade. Eu acho que isso faz até bastante sentido. O mundo que a gente vive não se resume apenas ao que é concreto, ao que se pode provar, experimentar. As ideias, os sonhos, a fantasia, tudo isso também faz parte da nossa vida. Muitas vezes, as decepções, medos e angústias, elas são resultados daquilo que a gente pensa, e não do que nós experimentamos. Sofremos mais na imaginação do que na realidade, disse o filósofo Sêneca. Mas o que seríamos nós sem a possibilidade de sonhar, vislumbrar um mundo que não existe ou que está muito distante? Muitas vezes a imaginação serve como combustível, justamente para alcançar os nossos objetivos. Serve de consolo também para uma realidade tão dura e serve como um escape da nossa própria vida. A imaginação é um fenômeno social complexo. Ela pode ser tanto individual quanto coletivo, sendo caracterizada pelo psicólogo Liev Vygotsky como uma atividade psíquica complexa que implica a participação de várias funções em suas peculiares relações. Então, para a gente entender, nessas funções ele vai citar os papéis sociais, como os papéis familiares, afetivos, e vão entender esses papéis como elementos externos. E além desses elementos sociais, a gente vai ter também, além desses elementos familiares, a gente também vai ter a memória, a tradição, os símbolos, tudo isso que forma a sociedade em que a gente vive. Mas a gente tem que entender que, embora nós sejamos influenciados pelo mundo que a gente vive, pelo tempo que a gente vive, além desses fatores externos, nós também temos elementos internos, ou seja, a nossa própria biografia. Então a gente tem que entender que, embora o local que a gente viva está repleto de memória, tradições, símbolos, crenças, a forma como cada um interpreta esses símbolos são diferentes. E é justamente essa interpretação que vai formar a nossa imaginação. Então, a nossa imaginação ela é formada pelo aquilo que a gente gosta, aquilo que a gente não gosta, das lembranças boas, das lembranças ruins, das pessoas que nós amamos, das pessoas que não gostamos, das nossas crenças, dos nossos valores, nossos objetivos. Tudo isso vai levar em conta a nossa personalidade e ela vai ajudar na nossa imaginação. Mas, partindo do conceito de imaginação, a gente vai fazer uma pequena alteração, onde ao invés de trabalhar com o termo imaginação, vamos utilizar o termo imaginário. Porque imaginação pode dar ideia muitas vezes de uma coisa única, de uma coisa já formada, de uma coisa só exposta. Quando na verdade o conceito de imaginário ajuda muito mais a gente entender que essa atividade psíquica, como já foi falada, ela reúne diversas funções que moldam a nossa imaginação de forma individual. Só para a gente ter uma noção, a historiadora Evelyn Patlagian ela vai definir o imaginário como um conjunto de representações que estrutura a cultura,
o mundo, as relações diferenciadas que cada cultura estabelece entre o imaginário e o real no campo da experiência humana. Seu objetivo é a apreensão total do homem enquanto ser social e individual. Ou seja, o imaginário é um elemento importantíssimo para a gente compreender como funciona a sociedade e seus indivíduos, pois o local que a gente vive, a forma como a gente interpreta, não é somente através da racionalidade e da objetividade, mas também um conjunto de fatores, um conjunto de símbolos que vai moldar a forma como a gente enxerga nós mesmos, a nossa sociedade e a humanidade como um todo. Os símbolos, os sonhos, as crenças, tudo isso, por exemplo, fez com que milhares de europeus se lançassem ao mar em busca de novos territórios, de novas riquezas, mas também de um novo mundo, pois justamente esse novo mundo seria o local onde aqueles sonhos e expectativas se tornariam realidades, ou seja, a imaginação projeta imagens a partir de diversas experiências. Seria a sensação, seria o experimentar dessa atividade psíquica se projetando enquanto concreto. Sei que ficou um pouco complexo, mas acho que ao longo do vídeo eu vou tentar explicar de uma forma um pouco mais simples, tá? O importante é que vocês entendam que eu não vou romantizar nem idealizar as grandes navegações. Em momento nenhum eu vou justificar ou amenizar o processo violentíssimo da colonização. O meu objetivo aqui é demonstrar a importância de conhecer o imaginário como um elemento de impulsão para as decisões tomadas ao longo do tempo. Foi justamente a curiosidade e a imaginação que levaram Mont Blanc Noland a conhecer a cidade de Chandora. Também é o que faz Luffy e seus companheiros viajarem pelo mundo, inclusive pelos céus de Skypiea. Agora, para tentar facilitar um pouco, para a gente compreender esse conceito de imaginário, eu vou abordar 3 definições diferentes. E nisso a gente vai tentar encontrar um meio termo entre cada uma dessas propostas. De acordo com o filósofo Cornelius Castoriadis, o imaginário é um conceito coletivo. Embora cada indivíduo entenda a sua realidade de formas distintas, a sociedade em que a gente vive é o espaço onde as regras, as leis e a moral governam a vida das pessoas. Esses valores não são naturais, tampouco eternos, mas são criados a partir de significados dados em cada sociedade. Então, para explicar melhor, o real ele é fruto de uma série de significações coletivas. Por isso, Castoriadis criou o conceito de imaginário social, onde não é apenas um conjunto de ideias ou representações, mas um modo de ser, de estar no mundo, que permeia a vida social e influencia a forma como as pessoas se relacionam e agem. Então, se a gente tentar trazer um pouco esse conceito para a realidade brasileira, então, mesmo que o Brasil seja um povo, os brasileiros sejam um povo extremamente diverso, a gente tem algumas coisas em comuns, como os valores cristãos, a economia capitalista e a hierarquia deixada pela colonização, ou seja, são elementos que de certa forma vão definir a nossa sociedade. E no caso do Brasil, é uma sociedade formada de cima para baixo e foi durante séculos e ainda até hoje imposta a essa população. Então, o nosso imaginário social ele foi construído a partir de diversos fatores, mas a maioria desses fatores foram imposições sociais, seja de uma elite, seja de um grupo um pouco mais erudito. No segundo conceito, a gente vai trabalhar a ideia do psicanalista francês Jacques Lacan, onde ele entende que a subjetividade humana seria entendida a partir de 3 registros ou dimensões. Esses registros seriam imaginário, simbólico e o real. O simbólico e o imaginário são entendidos como aquilo que dá as coordenadas do sujeito para o enfrentamento e o acobertamento do real. Já o imaginário vai estar relacionado ao campo das imagens, que foi aquele que eu tinha dito anteriormente, onde a partir dessa interação o indivíduo se desenvolve e se distingue dos outros, ou seja, nós temos as dimensões do nosso imaginário, nós temos as dimensões do simbólico e a dimensão do real, ou seja, tanto o simbólico quanto o imaginário, eles dão uma espécie de caminho para a gente entender e interpretar as coisas que acontecem, da forma que a gente entender as coisas de certa forma. Então, como eu falei para vocês, o simbólico ele é muito importante para a humanidade, porque é a forma como a gente entende a nós mesmos e ao mundo. Então, o imaginário seria esse campo das imagens, onde tanto o simbólico quanto o real vão estar sendo formulados ali, onde a realidade demonstra aquilo que é e o imaginário demonstra aquilo que nós interpretamos que deveria ser.
E esses campos vão fazer essa relação que vai nos distinguir de cada um, ou seja, o meu imaginário é diferente de outras pessoas. Mesmo que sejam meus familiares, meus amigos, algumas interpretações vão ser distintas, então a forma como eu enxergo a minha realidade é diferente da forma que outra pessoa enxerga, porque os conjuntos simbólicos que eu tenho, as informações que eu tenho, as interpretações que eu tenho, são diferentes. Então, a partir daqui, desses dois conceitos, a gente já tem uma certa noção que o imaginário está relacionado com a imagem. Mas esse segundo conceito adiciona a ideia de imagem a uma linguagem, ou seja, a forma como nós interpretamos se torna um conjunto de códigos que vão se tornando uma linguagem própria nossa de como a gente enfrenta ou como a gente acoberta o real. Então, tendo a ideia de imagem e linguagem juntas, teremos duas bases para formar o nosso imaginário, ou seja, aquilo que pensamos e aquilo que falamos estão diretamente relacionados à sociedade de onde viemos e de como interpretamos a nós mesmos e os outros, ou seja, a nossa realidade é formada a partir das nossas próprias interpretações. Por fim, o terceiro conceito é do historiador Jacques Le Goff, que, embora ele não tenha definido o conceito de imaginário, ele contribui de uma forma muito importante, principalmente sobre o período medieval, porque durante muito tempo o imaginário não foi levado como uma forma muito segura ou como uma forma muito interessante de se trabalhar a história. Por quê? Porque afinal, se a história é uma ciência que se baseia em fatos e documentos, por que a gente vai explorar relatos, imagens subjetivas, sonhos, desejos, lendas? Em primeiro lugar, a gente precisa avaliar por quê. Por conta dessa subjetividade, a gente não tem como estudar o imaginário em si, mas nós temos como analisar documentos, relatos, eventos, tudo isso a partir de uma visão determinada, onde a gente localiza em que tempo isso ocorreu e em que espaço isso se formou. Para Le Goff, o imaginário é um fenômeno coletivo e ele está presente em todas as sociedades. Afinal, é a parte fundamental da chamada coesão social, ou seja, tanto Jacques Lacan, tanto a Evelyn Patlagian, tanto Jacques Le Goff entende o imaginário como um fenômeno coletivo, não somente coletivo, mas são esse conjunto de símbolos e de referenciais que de certa forma vão dar uma liga que vai juntar determinada sociedade. Então, por que uma pessoa que mora super distante de mim, mora em um bairro extremamente distante, ainda em Fortaleza, pode ter referências, costumes, ideias, frases iguais à minha? Justamente porque existe um conjunto de símbolos ao redor, de certa forma molda o nosso imaginário, ou seja, aquilo que a gente assistiu na TV, aquilo que a gente leu, aquilo que a gente viu na internet, algum meme. Esse conjunto de símbolos, de certa forma, eles não são exclusivos de cada indivíduo. A forma como a gente interpreta é exclusiva, mas a forma que a gente tem desses símbolos, muitas das vezes eles são um imaginário que forma a coesão social de determinado local. Só para a gente ter uma ideia, o Le Goff ele vai ajudar demais no conceito de imaginário, principalmente o imaginário medieval, a partir do conceito que ele cria de mirabilias, que para ele, além de um adjetivo, é um universo de objetos. Ele é mais um conjunto de coisas do que uma categoria. Ou seja, a mirabilia, ou maravilhas em português, era um gênero literário muito famoso no período medieval, onde diversos exploradores europeus viajavam pelo mundo e descreviam a partir de seu próprio testemunho, mas também de relatos alheios, tudo aquilo que havia de fantástico e maravilhoso fora das fronteiras da Europa. Ou seja, é aí que está esse compartilhamento de ideias, ou seja, um gênero literário onde os exploradores começam a contar tudo que eles viram, tudo que eles entenderam, tudo que eles observaram, e isso vai moldando uma determinada imaginação, um determinado conjunto de imagens sobre determinado local, e tudo isso vai se formar o que o Le Goff vai chamar no imaginário medieval de As Maravilhas. Acho que o maior exemplo de todos do gênero das maravilhas são as viagens de Marco Polo, relatadas pelo explorador veneziano que conheceu o leste asiático e observou de perto o Império Mongol. É importante a gente destacar que, embora os textos dele tenham sido publicados bem depois das suas viagens, e quando estava preso e esquecido, os relatos dele foram escritos por outra pessoa. Nesse caso, foi um homem chamado Rustichello de Pisa, que era um importante romancista. Então, a gente tem o Marco Polo como aquele que relata para o escritor, mas a interpretação que a gente tem disso é de uma outra pessoa que não esteve lá
e que escreve a partir das narrativas de Marco Polo. Só para a gente ter uma noção, o livro vai narrar a história das aventuras da família Polo, Marco, seu pai Nicolo e seu tio Mateu. Todos eles são famosos comerciantes que viajam pela Ásia. O interessante é que as viagens dos irmãos Polos, antes da entrada de Marco, é interrompida após eles serem detidos pelo exército de Kublai Khan, o líder do Império Mongol. Ambos vão ser levados para a capital, onde eles vão ter uma missão. E que missão é essa? Eles teriam que voltar para a Europa, entregar uma carta ao Papa, solicitando que sábios cristãos acompanhassem Polo de volta ao Império Mongol para conhecer mais sobre a religião, ou seja, Kublai Khan estava interessado na religião cristã e queria pessoas especializadas nesse assunto para conhecer melhor. Mas qual é o problema de toda essa situação? É que nesse período o Papa havia falecido e a igreja não tinha indicado um sucessor. Então, ou seja, como eles não podiam mais esperar, os irmãos Polo retornam, dessa vez junto de Marco Polo, e chegam à corte de Kublai Khan sem a companhia de ninguém. Ou seja, eles não trouxeram nenhum sábio, foram lá com a cara e com a coragem. Durante esse trajeto, eles vão percorrer diversos biomas. Então, se a gente olhar ali a geografia da Ásia, a gente vai encontrar desertos, montanhas, rios, diversos tipos de climas e de povos que, para a percepção deles, vão ser considerados fantásticos. Ou seja, eles vão observar os costumes e as vestimentas de indianos, chineses, e tudo isso vai ser um choque de realidade, da realidade europeia, veneziana, para a realidade asiática. Esse texto, originalmente, é conhecido como Il Milione, ou seja, os milhões. Por quê? Tem tanto adjetivo, tem tanta coisa assim espetacular, que você vê realmente que os relatos são de alguém que não sabe explicar exatamente o que ele está vendo. Então, são vários adjetivos que ele vai reforçar, que isso aqui é maravilhoso, que isso é espetacular, que isso nunca antes foi visto, que isso só tem aqui, que isso é um milagre. Então, é sempre algo. É justamente essa questão do inimaginável que vai trazer essa esperança, essa expectativa do quê? De que tudo aquilo que os europeus imaginavam sobre o mundo lá fora não somente é o que eles esperavam, mas inclusive era algo melhor. Eles sendo atacados por grupos de bandidos, com membros da caravana até sendo mortos. Mas apesar dos pesares, os 3 conseguiram chegar na cidade de Chengdu, ou Xanadu, capital de verão do Império Mongol, hoje território chinês. Kublai Khan já gostava do pai e do tio, e gostou também do Marco Polo. E para manter eles ali, deu posições para todo mundo na corte. Veja bem, o plano dos caras era voltar com produtos da região para revender, mas o Kublai Khan queria os caras por perto e fez uma oferta que era difícil de recusar, o que fez esse retorno demorar um pouco mais do que ele estava esperando. Marco Polo passou cerca de 20 anos a serviço do Khan, atuando como um servidor público que tinha algumas responsabilidades diplomáticas, que permitiram que ele atravessasse o Império Mongol em direção a outras regiões da Ásia, onde poucos europeus tinham estado. Talvez onde nenhum europeu tinha estado. E ele era bem recebido, carregava uma placa de ouro que identificava ele como representante do Kublai Khan, o que contribuiu para que ele não visse o Império Mongol como um estrangeiro, mas sim como alguém de dentro, sem ver a cultura europeia como uma cultura superior. Ele se interessou pela cultura do Oriente e aprendeu a falar idiomas de povos que habitavam o Império. Então os textos de Marco Polo são interessantes porque eles fazem parte desse gênero mirabilia. E o interessante é que a palavra mirabilia vai dar origem à palavra miroir, em francês, e a palavra mirror, em inglês, que significam espelho. Então, ou seja, essas maravilhas também vão servir como uma espécie de espelho. A forma que os europeus enxergam a si mesmos diante de algo completamente novo para eles. Então é esse contato que a gente vai ter das maravilhas que vai ter esse choque de realidade entre a realidade europeia e a realidade asiática a partir do ponto de vista dos europeus. E só a título de curiosidade, a versão portuguesa da palavra mirabilia vem justamente da palavra latina speculum, que a gente vai falar de espelho ou até mesmo de fantasmas. Então a gente já vê ali, que querendo ou não, a imaginação está relacionada com imagens, está relacionada com o coletivo e está relacionada com a interpretação individual de cada um. Portanto, a partir de tudo isso que eu expliquei, eu espero que vocês tenham entendido, a gente pode resumir que o imaginário está ligado a um conjunto de imagens, sons, aromas, músicas, vestimentas, memórias, tradições, crenças, objetos, tudo isso que moldam determinadas sociedades e os seus indivíduos. Então,
Entendendo que isso faz parte do conceito de imaginário, agora a gente pode embarcar nos relatos históricos tanto dos exploradores, mas antes eu vou dar uma pequena prévia e explicar rapidamente o arco de Mont Blanc Noland em One Piece. No arco de Skypiea, Luffy e seus companheiros estavam navegando pelo oceano, até que de repente um navio literalmente caiu do céu. Então, após várias investigações, a Robin vai descobrir que isso não era um navio qualquer, era um galeão chamado Sunbreeze. Esse galeão tinha desaparecido há centenas de anos. Justamente nesse barco, eles vão encontrar um mapa de Skypiea, a lendária ilha no céu, que ela era considerada praticamente inacessível. Mas, se esse galeão caiu do céu, isso mostra que de alguma forma é possível chegar até lá, e que também é possível cair de lá. Então, antes mesmo deles prosseguirem, eles precisam ir até a ilha de Jaya, que era a ilha mais próxima, justamente para corrigir alguns problemas que eles tiveram no barco após terem sido atacados. Quando eles chegam lá, a ilha de Jaya, eles são abordados por um homem chamado Mont Blanc Cricket, um antigo pirata que abdicou de tudo, só para provar que seu antepassado, Mont Blanc Noland, a família Mont Blanc vai ser considerada uma família de mentirosos, de pessoas sem credibilidade. Então é por isso, durante vários anos, o Mont Blanc Cricket ele mergulha nas profundezas do mar, buscando achar a tal lendária cidade de Eldorado, pois ele acredita que essa ilha pode ter naufragado. Ele acredita de fato que Noland viu tudo aquilo que ele descreveu no seu conto. Essa história é bem famosa em North Blue. Tá escrito conto de fadas, mas já ouvi falar que esse cara, o Noland, existiu de verdade. Esta é uma história muito, mas muito antiga. É uma história que se passou há mais de 400 anos. Em um país distante no norte, existiu um homem que se chamava Mont Blanc Noland. Noland era de uma família de exploradores, e suas histórias sempre eram fantásticas demais, mentirosas demais. Mas as pessoas do vilarejo não conseguiam dizer se eram verdade ou não. Um certo dia, Noland voltou de uma longa viagem e foi direto contar as novidades para o rei. Numa certa ilha no grande oceano, eu encontrei uma enorme montanha de ouro. Então o rei, que era muito corajoso para confirmar essa informação, reuniu 2.000 soldados, pegou um navio e foi em direção a essa ilha no grande oceano. Eles enfrentaram tempestades, lutaram contra monstros gigantescos. E depois dessa longa e perigosa viagem, apenas o rei, o Noland e mais 100 soldados conseguiram chegar com vida na ilha. Porém, o que todos viram lá foi apenas uma ilha deserta, cercada pela selva. Como punição por essa grande mentira, Noland acabou condenado à morte. E estas foram as últimas palavras do aventureiro Noland. Já sei! A montanha de ouro deve ter afundado no mar! Tanto o rei como seus súditos ficaram incrédulos com isso, e ninguém mais acreditou na história de Noland. Até o momento de sua morte, Noland não parou de mentir. Esta é a história do livro de North Blue, Noland o Mentiroso. Quando o bando do Chapéu de Palha finalmente chega à ilha de Jaya e conta sobre a sua descoberta, Cricket decide ajudá-los a chegar em Skypiea. Só pra gente ter uma noção, o reino de Skypiea vive em conflito com os Shandias, justamente pelos territórios que os Shandias habitavam, conhecido como Worth, que era um solo sagrado dos Shandoras e era muito valioso para os Skypians. Eu não vou entrar em detalhes, mas eu só quero que vocês entendam que a gente está falando de um povo que vivia na ilha de Jaya, que de certa forma foi parar na Ilha do Céu e entrou em conflito com os povos que viviam ali na Ilha do Céu, porque o solo dos Shandias era diferente do solo dos Skypians. Portanto, a Worth, que era esse solo sagrado, era algo valioso tanto para os Shandias quanto para os Skypians. Então, a gente vê não só no arco de Skypiea, como na própria história da colonização, esse conflito de territórios visto de formas diferentes. Então, os Shandias veem a Worth de forma sagrada e os Skypians veem de forma valiosa. Então, é algo que a gente também vai encontrar no processo de colonização. Então você veio de novo. Vá embora, velhote. Pare com isso, Wiper. Gunfall veio aqui para fazermos um acordo. Besteira! Que acordo o quê? Saia da frente. Você acha mesmo que uma roda de conversa entre os mais velhos vai chegar a um resultado que os jovens vão aceitar? Escuta aqui, Gunfall. A gente não vai recuar nem um passo.
Se acha que a nossa luta é inútil, então devolva tudo que é nosso. Sabe por acaso me dizer o que o seu povo fez contra Xandia por gerações? Você sabe? Acha mesmo que pode existir uma convivência? Eu não consigo devolver tudo. Afinal, a força da Vurfid e Upper Yard já virou algo indispensável para toda Skypiea. Todos estão agradecidos com sua fartura. Não posso simplesmente roubar essa alegria daqueles que não possuem culpa nenhuma. Tá dizendo que o povo do céu não tem culpa nenhuma, é? Então pra você é melhor viver em paz, sem ter que lutar, é isso? Que tal então a gente envolver quem não é do Esquadrão Celestial pra guerra, hein? Que bobagem é essa? Se quer tanto se redimir por esse crime, tem que se arriscar! Sacrifique 100 pessoas que não querem morrer e ofereça a cabeça delas pra gente! Não posso fazer isso! Então o acordo não vai acontecer. Sai daqui logo! Ou eu arranco sua cabeça e dou pros pássaros comerem. Espere, Wiper. Nunca mais ouse me chamar pelo nome. Sabe, eu gosto muito de suco de abóbora. Eu vou te matar! Espere, Wiper! Ei, homens! Detenham ele! O que estão fazendo? Kamakiri! Braham! O que estão fazendo? Mas só pra gente entender como é que eles chegaram à Ilha do Céu, ainda mais dentro de um barco. Isso vai ser explicado da seguinte forma. Há cerca de 400 anos, parte da Ilha de Jaya foi lançada aos céus. Sim, lançada aos céus, devido a um fenômeno geográfico conhecido como Knock-Up Stream. Então, só para explicar de uma forma bem simples. É quando a pressão acumulada nos mares se torna tão grande que ela lança qualquer coisa de baixo para cima. Então isso é algo extremamente perigoso porque essa pressão acumulada é tão forte que ela arremessa tudo aquilo que estiver boiando no mar, inclusive o galeão Sambris. Então, como a gente sabe, se isso não for feito de forma correta, você é lançado e tudo que estiver pela frente é completamente destruído. E esse fenômeno vai explicar por que a Ilha de Jaya foi dividida, ou seja, uma parte da Ilha de Jaya está onde o Mont Blanc Cricket mora, e a outra parte está junto com o reinado de Skypiea. Entendendo isso, o Luffy e seus companheiros vão acabar inseridos nesse conflito. E, por fim, eles vão acabar resolvendo essas questões entre os Shandias e os Skypieans, justamente porque um dos grandes influenciadores desse conflito, dessa confusão, vai ser o antagonista desse arco, que é o God Enel, que é um deus, entre aspas deus, capaz de criar trovões e por isso ele domina toda a ilha de Skypiea, fazendo com que os moradores se tornassem seus sacerdotes. Em resumo, Mont Blanc Noland realmente encontrou a ilha de Jaya e conheceu o Eldorado, graças à sua amizade com um grande guerreiro dos Shandias chamado Calgara. Para celebrar essa amizade, os Shandias diariamente tocavam o grande sino dourado de Shandora, pois esse sino representava a luz da sua terra e um sinal de que um dia eles gostariam que Noland retornasse àquela terra, ou seja, é um sinal de que eles estavam aguardando o retorno de Noland. Mas o problema é que o Noland não sabia que a ilha tinha ido aos céus, e ele morreu sem entender o que aconteceu e sem rever os seus amigos. Então, graças a Luffy e a resistência de um outro guerreiro Shandia chamado Whipper, o sino novamente foi tocado e todos puderam ouvir, inclusive o Mont Blanc Cricket, que finalmente entendeu que o Eldorado não estava no fundo do mar, mas nos céus, redimindo Noland como um legítimo e lendário explorador. Magnífico. Como eu havia dito, toda essa história foi baseada na colonização das Américas, mais especificamente da invasão espanhola. Os espanhóis, assim como os portugueses, foram as principais potências marítimas do período. Eles tinham os melhores navios, tinham os melhores navegantes. Foi uma dessas viagens que um genovês, amante da coroa espanhola, chamado Cristóvão Colombo, desembarcou na América em 1494. Mas, antes mesmo de chegarem às Américas, haviam várias lendas que buscavam explicar o que havia nessas partes desconhecidas do mundo até então. Então, só para a gente ter uma noção do que eles imaginavam, do que eles entendiam,
Segundo alguns navegantes, haviam monstros gigantes capazes de devorar frotas inteiras, haviam fenômenos noturnos que faziam as pessoas terem alucinações, até mesmo história de sereias que encantavam tripulantes, e a que eu acho mais interessante de todas é a ideia de que havia uma borda onde o mundo se encerrava e os navios que chegavam ali ficavam literalmente perdidos para sempre, ou seja, eles entendiam que o mundo tinha um fim, e esse fim era realmente nas extremidades do planeta. Hoje a gente sabe que não é exatamente assim, mas é interessante tentar entrar na cabeça das pessoas que não conheciam o mundo até então e achavam que ele realmente tinha um fim físico e que se eles chegassem até lá eles seriam engolidos. Então essa parte da imaginação eu sempre acho muito interessante. Durante boa parte do processo de ocupação e exploração das Américas, vão surgir várias lendas sobre esse tal novo mundo. Os relatos traziam desde descrições fantásticas e inestimáveis até a selvageria dos povos nativos, mais ou menos como aquele gênero da Mirabira que eu tinha explicado para vocês. As aventuras dos viajantes elas impressionavam até mesmo os europeus, porque lá de longe eles enxergavam que as Américas eram uma espécie de paraíso. Alguns até faziam referências ao Jardim do Éden, entendendo que o Novo Mundo era uma terra virgem e sem mácula, ou seja, era o local onde todos os sonhos, a pureza humana ainda existia e podia se concretizar. Então, além dessa tentativa de encontrar esse novo mundo, outros lados da viagem também vão trazer certas lendas antigas medievais que já existiam, ou seja, eles já imaginavam certas coisas e a possibilidade de existir um novo mundo, baseado na descrição dos exploradores que chegaram lá, era a oportunidade perfeita que eles tinham de dizer que realmente aquilo que a gente imagina é verdade, ou aquilo que a gente imagina pode se tornar verdade. Uma das coisas que vai ajudar nessa questão vai ser a cartografia, que é a ciência que estuda e compõe os mapas. Por quê? Porque vários mapas antigos vão levar em conta essas lendas. Ou seja, se você encontra um mapa que tem determinado local mitológico cravado nela, eles vão começar a entender que não, foram cartógrafos, foram exploradores que chegaram até lá, viram tudo isso e, portanto, descreveram esse local. Ou seja, vários mapas vão encontrar descrições de locais míticos que eles vão entender como verdade. Uma dessas lendas, só pra gente ter uma ideia, é a Ilha Fantasma, conhecida como Rai Brasil. Sim, Brasil. Só que a gente não sabe se essa terra foi chamada assim por causa da ilha. Mas, segundo alguns relatos, esta ilha está localizada próxima de onde hoje é a Irlanda e ela ficava escondida por entre as nuvens, assim como a Ilha do Céu em Skypiea. E ela só aparecia uma vez a cada 7 anos. Porém, a lenda mais conhecida de todas vai surgir após a invasão espanhola e ela vai tomar conta da Europa Ocidental. O mito de Eldorado, a capital de um grande império nativo feita totalmente de ouro. Durante décadas, vários exploradores vão buscar ou vão tentar encontrar essa tal cidade mítica, mas ela nunca foi encontrada. O mais interessante, o mais maluco dessa questão é que esse mito ele vai passar por várias mudanças e ele vai ser realocado em várias regiões diferentes das Américas. Então, só para constar, de início, o Eldorado seria uma pessoa, um rei capaz de transformar as coisas em ouro. Depois de uma pessoa virou um povo que tinha essa habilidade ou que adorava um deus que conseguia produzir ouro. E só depois dos relatos de algumas coisas, esse Eldorado foi se tornando uma cidade. De acordo com alguns relatos iniciais, em teoria, havia um reino muito próximo a um lago na região dos Andes, onde o rei, no dia da sua coroação, se banhava de ouro e depois mergulhava no rio. Isso era uma forma que eles tinham de se consagrar a uma deusa chamada Guatavita. Foi a partir desses relatos que os exploradores vão começar a desbravar essa região em busca de encontrar essa tal cidade lendária e, obviamente, em busca dessas tais riquezas feitas de ouro. No começo, diziam que essa cidade estaria entre a Colômbia e a Guiana, depois falaram que ela estaria no Peru, a cogitar até mesmo o rio Amazonas e a região de Mato Grosso, ou seja, você já pararam de imaginar que talvez o Eldorado estivesse no Brasil? Pois é uma loucura.
Mas depois de várias tentativas frustradas, o mito acabou sendo desacreditado, ou seja, depois de um tempo começaram a perceber e conhecer mais sobre o território e entenderam que aquilo não passava de um mito e acabaram terminando com essas buscas malucas, tudo por causa de uma lenda que foi passada de pessoa para pessoa e foi estimulada até que finalmente eles entenderam que eu acho que não tem nada, e se tinha algum dia, não tem mais. Então vocês conseguem fazer essa relação, ó, semelhante ao caso do Noland, a falta de provas acrescentava ainda mais valor ao relato. Então, só para vocês entenderem, essas maravilhas, essa dificuldade de encontrar essa coisa inimaginável, essa coisa fora da realidade, no começo era justamente um incentivo, ou seja, por ser tão difícil de encontrar, é justamente uma prova de que ela é mágica, de que ela é fantástica, de que ela é preciosa, no começo. Mas, obviamente, com o passar do tempo, as pessoas vão ficando impacientes, vão ficando descréditos, acabam ficando descrenças em relação a isso. Então, com o passar do tempo, com a incapacidade de comprovar o que era, na verdade, uma impulsão e um combustível, acaba se tornando um empecilho, porque, querendo ou não, os europeus não vieram aqui para brincar, eles vieram para tomar o máximo de riquezas possíveis. E o tempo que eles gastaram investindo, buscando uma cidade de ouro, na visão deles, poderia ter sido investido em outras formas mais lucrativas e mais efetivas. Então, só voltando rapidamente aqui para o conceito de imaginário e de mirabilia, o mito do Eldorado ele vai ganhar tão tamanho, ou ele vai ser tão importante justamente por quê? Porque ele vai estar encaixado nas pretensões econômicas dos exploradores. Ou seja, uma cidade feita de ouro para um grupo de colonizadores que querem achar ouro é a justificativa perfeita para continuarem buscando, porque isso seria a materialização desse imaginário coletivo. O mito vai ganhando cada vez mais credibilidade, só para vocês terem uma ideia, só para a gente compreender. Porque alguns desses relatos eram feitos por nativos, ou seja, alguns nativos também passavam adiante as lendas, os mitos que eles ouviam para os exploradores. E esses exploradores transformavam esses registros em cartas oficiais, em desenhos náuticos e até mesmo em mapas, como eu já havia falado. Ou seja, o Eldorado se tornou tão importante porque o espelho dos europeus refletia justamente aquilo que eles desejavam. Se o mito do Eldorado não tivesse nada a ver com as pretensões dele, eu tenho minhas dúvidas de que ele fosse pouco investigado e de que ele não teria a proporção que ele chegou. Ou seja, eles foram atrás justamente porque seria a forma que eles tinham de materializar um sonho que eles tanto imaginavam. Então, voltando novamente, a Skypiea, o Arco dos Xandias, a exploração das Américas. Assim como a terra sagrada dos Xandias, as Américas elas vão servir como uma nova oportunidade, porque ela vai ser uma região contrária à sociedade europeia. Então aquela lenda do mito do bom selvagem, ou até mesmo mito de uma sociedade incivilizada, de uma sociedade não cristianizada, tudo isso era o oposto da civilização europeia. Então esse conjunto de imagens que os exploradores vão expor, ela é o resultado justamente dessas ideias junto com as experiências que eles acumulavam, ou seja, tanto as ideias, esse conjunto de imagens que eles já tinham, acumulado com as experiências que eles divulgavam nos seus textos, tudo isso vai gerar uma interpretação maravilhosa. Mas são maravilhosas justamente porque era interessante para eles. Muito bem! Hora de partir, homens! Todos a postos! Vamos voltar para o reino de Live-New! Vamos! Noland! Eu cometi um erro irreparável! Espere por mim! Noland! Zarpar! Por que o sino está tocando agora? Toquem! Desculpa! Senhor Noland! Toquem mais forte! Toquem o sino para que Noland escute! Almirante, olha ali!
Noland! Calgara. Venha de novo! Noland, eu vou esperar por você aqui nesta terra. E vou continuar a tocar o sino todos os dias. Vou continuar a tocar para que o seu navio não se perca quando resolver voltar para cá. Para que você não perca essa ilha mesmo no meio de uma tempestade. Vou tocar o sino e te esperar! Vamos nos encontrar de novo um dia, com certeza, meu amigo! Eu posso vir de novo? Eu posso? É claro que eu vou. Eu prometo que voltarei. Preste bem atenção! Eu vou voltar! Mas o imaginário dos europeus não vai se resumir às Américas. Negativo. Séculos antes das navegações, surgiu a lenda do Preste João, que na verdade é um termo errado para Padre João. Para vocês terem uma noção. De acordo com alguns relatos, supostamente na região da Ásia, existiria um reino cristão que lutava contra o domínio islâmico. Para dar um pouco mais de embasamento a esses relatos, a essas lendas, uma suposta carta teria sido enviada pelo Preste João aos principais reis da Europa e ao Papa Alexandre III, onde Preste João vai relatar o quê? As riquezas do seu país, a força dos seus exércitos e as suas vitórias mirabolantes e miraculosas graças à sua fé em Deus. E para aumentar ainda mais essas questões, alguns relatos vão dizer que no reino dele havia uma fonte da juventude, onde os homens se banhavam e só morreriam após 500 anos de nascimento. Ou seja, reza a lenda que o próprio Preste João teria mais de 500 anos porque ele se banhava nessa fonte da juventude. Então, novamente, para vocês entenderem como essa imaginação, de certa forma, molda a forma como a gente interpreta algumas questões e como elas casam, como o real e o imaginário casa com uma certa imagem comum. Além disso, como se não fosse bastante, sua suposta proximidade geográfica com Jerusalém fazia dela uma resistência cristã e um forte aliado dos europeus. O que a gente sabe hoje é que esses relatos foram ferramentas políticas importantíssimas para manter o ânimo e as esperanças nas cruzadas militares contra os muçulmanos, ou seja, querendo ou não, esses mitos vão servir como estímulo para que os cruzados continuassem a lutar em suas batalhas contra o império ou contra o domínio muçulmano nas regiões da Ásia. Além disso, novamente, tem mais coisas. Algumas evidências vão apontar para a corte do Sacro Império Germânico, principalmente na figura de um homem conhecido como Otto de Freising, que dizem que ele vai ser responsável pela criação, assinatura e popularização dessas cartas. Então, analisando um pouco o contexto político do Império Germânico, o surgimento de uma figura religiosa superior ao Papa seria fundamental para a expansão do Império e para a extinção de outros concorrentes ao trono. Então, só para ter uma noção, a morte do Frederico I, que era sobrinho de Otto de Freising, em uma dessas cruzadas vai aumentar ainda mais a imagem mítica do Preste João. Pois, segundo algumas lendas, os tesouros bíblicos dos 3 reis magos teriam sido guardados no reino de Preste João e transferidos para onde? Para Colônia, na Alemanha. Ou seja, essa parte do tesouro ainda foi relatada por Marco Polo em suas viagens. Ou seja, esse conjunto de lendas e conjuntos de mitos são ferramentas também políticas,
utilizada justamente para dar uma legitimidade a determinado grupo social. Então, assim como o mito do Eldorado, o reino do Pré-João também vai mudar de diversas vezes. Ou seja, da Ásia, esse reino simplesmente foi deslocado para a África. Tudo por causa das maravilhas contadas por Marco Polo. Pois ele vai relatar que encontrou o Preste João e que ele havia morrido em uma batalha contra o exército de Gengis Khan. Ou seja, a partir daí o mito parecia ter encerrado. Ou seja, Marco Polo confirmou ele, mas disse que não existe mais. Porém, várias pessoas vão recusar esse relato, ou seja, porque aceitar que o Preste João é uma lenda, ou nunca existiu, ou que ele já morreu, significa aceitar a derrota dos europeus na Ásia contra os mongóis e na África contra os islâmicos. Por isso, várias lendas vão indicar que o reino de Preste João não ficaria próximo de Jerusalém, mas na Etiópia, o que até que faz sentido, já que os cristãos cooptas são um grupo milenar que vivem na África Mediterrânea e que são cercados com povos islâmicos, ou seja, eles casam com o que de fato era descrito sobre o Preste João. Para tentar dar ainda mais relevância a essa questão, eles vão dizer que a Etiópia descendia do reino de Menelik. Menelik seria o suposto filho da rainha de Sabá com o rei Salomão. E isso vai explicar por que esse grupo é um grupo cristão no meio de diversos povos islâmicos, ou seja, isso vai explicar como esse reino continuou a existir após séculos de resistência. A lenda do Preste João só vai acabar mesmo após o relato de um homem chamado Francisco Álvares, que era um padre, e ele visitou a Etiópia em 1520, onde ele supostamente teria visto diretamente o tal Preste João. Só que naquela época, o próprio relato vai dizer que Preste João era mais um título do que necessariamente uma pessoa propriamente dita. Diante de tudo que foi descrito, a gente pode resumir da seguinte forma: a imaginação é um conjunto de símbolos desenvolvidos e interpretados pelos seres humanos, visando a composição de sua identidade, enquanto indivíduo e membro de uma sociedade, em determinado tempo e espaço. Enquanto que o imaginário, que é o ponto central do nosso vídeo, é uma categoria que reúne os elementos da imaginação que fazem parte do processo de criação de imagens, sensações e significados. Ou seja, analisar o imaginário de um povo em determinada época significa aprofundar o entendimento histórico de como e por que tal sociedade se comportava ou realizava determinada ação. Então, quando a gente olha para o passado somente com a cabeça do presente, somente com a mentalidade de hoje, nós estamos abrindo mão das subjetividades de cada contexto. Então, olhar o mito do Eldorado, olhar a lenda do Preste João, olhar a lenda de Rai Brasil com os olhos de hoje, você pode apontar e dizer: é claramente mentira, eles são tão burros, eles não sabem de nada. Quando na verdade a gente tem que levar em conta que a gente estava falando de uma situação de praticamente mais de 500 anos atrás, que são uma realidade completamente diferente da nossa, era um outro contexto, era um outro povo. Então é muito interessante entrar nessa viagem, entrar nessa imaginação das pessoas da época, mas também se separar um pouco do nosso próprio auto-julgamento, porque senão a gente vai levar tudo ou de forma séria demais, ou a gente vai levar de uma forma pouco séria ou pouco relevante. Então a gente tem que entender que para muitos, todas essas histórias, elas não eram mentira, elas não eram erradas, elas eram reais e elas faziam parte de uma maravilha ou faziam parte de um local do mundo que eles não conheciam. Muitos, inclusive, nem chegaram perto de conhecer, mas graças aos relatos, que já serviam tanto como evidências como elementos, somente esses relatos já era suficiente para compor a imaginação social da época. Ou seja, várias pessoas vão construir esse imaginário europeu, muitas delas sem sequer estar envolvidas no processo de colonização. Voltando para One Piece, o Noland vai lutar até o fim para provar que aquilo que ele testemunhou era real. Tanto Calgária e os Xandias vão sacrificar suas vidas para proteger a sua terra sagrada, assim como os nativos das Américas, assim como os povos asiáticos. Até mesmo Luffy enfrentou um deus para fazer a luz de Xandia brilhar novamente.
e fazer essa ligação entre a terra e o céu, ou melhor, entre o real e o imaginário. Ou seja, da mesma forma que hoje, apesar do nosso utilitarismo, nós ainda temos sonhos, fantasias, ideais, mas a diferença é que dessa vez não existe um mundo novo a qual a gente possa depositar os nossos sonhos, as nossas esperanças, pelo menos não neste plano. Muito obrigado a todos, de verdade, que chegaram até aqui. Sei que é um tema muito específico, longo, que usei palavras muito difíceis, mas foi a forma que eu consegui para colocar esse projeto em prática. Eu espero que tenham aprendido algo, ou que pelo menos tenham gostado dessa viagem maluca que eu fiz. Eu vou deixar as referências bibliográficas na descrição, peço que curtam, comentem e compartilhem. Deixem aí nos comentários qualquer dúvida, opinião ou crítica construtiva. Mais uma vez, muito obrigado a todos por terem escutado até o fim. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima.